Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF-IFA. Queria agradecer que num ano tão difícil como o que a gente está tendo, um ano tão excepcional, a nossa audiência e participação está sendo tão intensa e o sucesso do nosso congresso é uma consequência direta da participação de todos vocês da audiência. Muito bem-vindos ao nosso painel. Queria agradecer especialmente aos diretores da ABDF e conselheiros também, especialmente o Dr. Carlos Adolfo Duarte, o Marcos Catão, o Carlos Bechara, o Roberto Duque Estrada e o André Oliveira. Queria fazer um agradecimento especial também ao nosso presidente, o nosso Gustavo Brigagão, nosso líder da ABDF, que é o grande responsável por todo esse esforço que enaltece o direito tributário e nos leva a essas discussões que são extremamente prolíficas e positivas para que a gente continue discutindo e debatendo e construindo e levando o direito tributário sempre a um nível superior. Queria agradecer também a nossa diretora de marketing, a Daniele Brigagão, cujo esforço também levou o nosso congresso a ser o sucesso que é. Queria falar um pouquinho também sobre o nosso homenageado, o jurista Gilberto de Ulloa Canto, conhecido como Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto é fundador da ABDF. O Dr. Gilberto é autor de inúmeras obras de direito tributário, na casa de centenas delas. Citar todas seria impossível, mas entre os feitos do Dr. Gilberto, que são da ciência de todo mundo, principalmente está a construção do sistema tributário tal qual ele existe hoje em dia, resultado da sua participação direta na emenda constitucional 18 de 65 e na elaboração do Código Tributário. E o Código Tributário é esse sucesso que é, ao longo do tempo, um Código Tributário tão longevo como o que a gente tem, porque a sabedoria e a capacidade do Dr. Gilberto de Ulloa Canto permitiu que ele incorporasse a doutrina mais avançada existente à época, a qual ele conhecia muito bem, dentro de um arcabouço jurídico normativo, que é o Código Tributário Nacional. Lembro bem do Dr. Gilberto, dos almoços que a ABDF promovia no Clube Americano, e ele presidia à época. E o Dr. Gilberto, uma vez eu perguntei a um amigo, até um amigo que também é nosso companheiro na ABDF, direito tributário, o Gilberto Fraga, tinha trabalhado com o Dr. Gilberto no escritório Ulloa Canto, e perguntando para o Dr. Gilberto na época do falecimento dele, e o Gil Fraga falou: Dr. Gilberto é uma grande alma. Então, o Dr. Gilberto é o nosso homenageado com toda a justiça, porque grande jurista e uma grande alma. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre o tema da responsabilidade tributária, mas me pediram para antes falar do lançamento da obra em homenagem ao Dr. Gilberto de Ulloa Canto, Temas de Direito Tributário. Estou com ela aqui comigo. São 2 volumes, uma leitura extremamente interessante e densa, com os maiores e mais eminentes doutrinadores de direito tributário. Do nosso painel, o Dr. Eduardo Maneira, professor Eduardo Maneira, colabora com um artigo brilhante, que eu já li e recomendo a todos. E a professora Catarina Borzino também escreveu um artigo para esse compêndio de artigos tributários. A doutora Catarina não vai poder estar com a gente hoje aqui. Teve um incidente de saúde na família. Nós todos desejamos o pronto restabelecimento ao ente querido da doutora Catarina. Sobre o nosso tema, que é a responsabilidade tributária,
disciplinada lá nos artigos 128 a 138 do Código Tributário, a gente pode destacar a responsabilidade dos sucessores, dos terceiros e as por infrações tributárias. Mas eu acho que o mais importante, quando a gente fala de responsabilidade tributária, é lembrar qual é a categoria normativa que o Código Tributário elegeu para que houvesse a definição da responsabilidade tributária. E essa categoria normativa é a lei. Na minha visão, e talvez da maioria das pessoas que hoje pensam sobre o direito tributário, é que não há possibilidade de nenhuma conduta coercitiva, impositiva, fora da lei. Fora da lei existe a moralidade, existem os consensos sociais que não têm a característica coercitiva. Então, o paradigma da lei talvez seja um dia uma das possíveis superações, mas não é nesse momento. Eu queria apresentar os nossos palestrantes de hoje, com quem eu tenho muito orgulho de dividir esse painel. Primeiro, a professora Catarina Borzino, que deveria estar aqui e não está, mas está representada por todos nós. Preciso aqui apresentar, primeiramente, a professora Priscila Souza. A professora Priscila é mestre e doutoranda pela PUC de São Paulo. Ela é professora e coordenadora nacional do IBET e vai falar com a gente sobre responsabilidade tributária na jurisprudência. Queria apresentar também aqui o professor Eduardo Maneira, conhecido de todos, nosso professor, meu professor, com quem eu sempre aprendo, trouxe as lições mineiras para o Rio de Janeiro e aqui se estabeleceu, e hoje é um carioca de coração. Professor Eduardo é professor de Direito Tributário da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, diretor da BDF e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil na esfera federal. Doutor Eduardo vai nos ajudar aqui a pensar e a refletir com a sua exposição sobre responsabilidade tributária e solidariedade. E o professor Fábio Gaspar, advogado, professor de Direito Tributário e diretor para a América Latina e Caribe de uma grande empresa multinacional, da qual eu tive também a honra e o orgulho de participar lá nos idos anos 90. Nosso querido professor Fábio Gaspar vai falar sobre responsabilidade tributária institucional, a vanguarda da responsabilidade tributária. Eu gostaria também de propor uma pergunta censitária para a audiência, uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não. Na tela de vocês, na parte direita, embaixo, no canto, tem um ícone para votação eletrônica ao vivo. Então, eu gostaria muito que a audiência participasse, respondendo sim ou não a seguinte pergunta. No tema da responsabilidade tributária, o fisco costuma se ater aos limites da lei, nos termos do artigo 128 do Código Tributário Nacional? Sim ou não? A pergunta vai ser repetida lá para a audiência votar. Então, eu pediria a todos que participassem, votassem, e ao final do nosso painel nós daríamos o resultado sobre a opinião de todos da pergunta colocada. E com essa introdução, eu passo a palavra à professora Priscila para que ela inicie a sua exposição, que todos nós ansiamos muito por começar a ouvir. Professora Priscila, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Leonardo. Então, boa tarde a todos. Foi com imensa alegria
que eu recebi esse convite da BDF, feito especialmente pelo presidente, né, Gustavo Brigagão, e a queridíssima diretora de marketing, que também já foi aqui lembrada por você, Leonardo, a Daniele Brigagão, para participar desse que é o 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Eu penso que fiquei muito refletindo sobre isso, antes mesmo de pensar na fala, né, que quando o tema do Congresso, que fala sobre os desafios atuais e futuros da inovação tecnológica, nem o comitê organizador tinha ideia de que esses desafios já se iniciariam na organização do evento, diante de um cenário em que definir data, formato, já seria uma epopeia, né? Mas, assim, como você muito bem nos adiantou, o sucesso já se pôde acompanhar pelas exposições da manhã e desse número gigantesco de inscritos, que eu tenho certeza que, apesar de preferirem todos estar reunidos fisicamente na cidade maravilhosa, promovendo uma aglomeração das boas que a gente sempre fez questão, né? Acompanha aí atento a programação e que foi finamente organizada pelo comitê da ABDF. Quero registrar aqui que foram várias conversas e encontros que precederam esse painel, né, que já se adiantaram no sentido de alinhar as nossas falas, de perceber, de compreender o comprometimento de cada um dos painelistas com o público, com a BDF, e quanto a gente vai poder aprender, eu e o público, logo após o final da minha fala, a gente tem muito a aprender aí. Então, quero dar boa tarde ao nosso chair, Leonardo, que com muito carinho vem nos conduzindo, não agora a partir das 14, mas desde o convite que foi formulado a todos nós, e cumprimentar também meus colegas aqui de painel, Eduardo Maneira, Fábio, Gaspar, que farão as próximas exposições. A relevância do tema da responsabilidade se apresenta em números já na jurisprudência da STJ, né? Então, a minha fala foi específica nesse sentido de tratar da jurisprudência, e aí eu fui fazendo algumas pesquisas antes mesmo de começar a pensar numa estrutura de fala, e vi que é uma das discussões mais palpitantes e recorrentes no contexto tributário, né, do STJ. Para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca no campo de pesquisa o artigo 135 do CTN, aparecem nada menos do que 1.600 vezes a menção a essa expressão, né? Se é assim, em números, a gente pode afirmar que seu reflexo na pragmática é absurdo, né? A responsabilidade tributária foi, e vai continuar sendo sem limite tema sempre discutido na esfera tributária. Até uma das questões que o Leonardo trouxe foi a questão legislativa, né? Nós temos legislação para isso, quais são esses limites? O CTN é uma legislação que está aí vigendo nossas ações há muito tempo, mas será que ela está atualizada e contextualizada aí nas nossas necessidades, né? Então, a gente vê, talvez, a jurisprudência tentando suprir uma questão legislativa, e aí, então, foquei essa exposição fazendo um panorama entre o CTN e o que há nos julgados, né? Tomando por base 3 pontos principais que eu já tinha até adiantado para os colegas, que seriam a responsabilidade, então, no artigo 135, que é a nossa recordista de aparições na jurisprudência, tratando do conceito de responsabilidade, a necessidade, então, de diferenciar a relação jurídica tributária da relação jurídica de responsabilidade e
apresentando isso com foco no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e nas condutas ilícitas tidas como ilícitas de sócios em empresas do mesmo grupo. A minha dificuldade, não só de falar no mesmo ambiente que pessoas tão qualificadas como vocês estão, era de tentar não invadir os temas que estavam propostos para vocês, Eduardo, Fábio e a Catarina, que também foi aí programada para falar de provas e tudo. Essa foi também uma segunda grande dificuldade, né? Que já não bastasse o tema da responsabilidade, que é tão difícil, tão palpitante, né? Mas aí eu fiquei pensando em como fazer essa abordagem, e eu costumo dizer que quando eu tenho algo para resolver, ou quando eu estou envolvida numa situação problemática, eu acho muito importante que a gente dê 2 passos para trás, metaforicamente ou não, para que possa enxergar os contornos dessa situação, já que quando a gente está dentro da problemática, está dentro dessa situação para ser resolvida, além da gente se tornar um dos elementos da situação, a gente fica impossibilitado de enxergar o todo, os contornos, os detalhes. Então, acho que é importante que a gente dê esses 2 passos para trás. E até foi um dos motivos da gente mexer um pouquinho na ordem que tinha sido proposta aqui para as falas, né? Acho que a minha fala seria a última, mas quando foi trazida para um primeiro momento, achei que faria sentido e seria relevante voltar e dar um contorno inicial disso. Então, dando esses 2 passos para trás e olhando pela perspectiva do CTN, a gente se depara com o artigo 121, que quando trata de sujeição passiva tributária, elenca o responsável como uma das suas hipóteses, na sequência da figura do contribuinte. Então, inciso 1, contribuinte, e inciso 2, responsável. Fazendo essa listagem das 2 figuras no mesmo núcleo de significação, o legislador atribui identidade às relações existentes entre esses sujeitos e o fisco, quando, na verdade, não há. Então, a confusão inicial, na minha opinião, está aí, né? Por que isso? Porque o contribuinte é aquele que demonstra capacidade contributiva, que nas palavras do professor Paulo de Barros Carvalho, realiza o signo presuntivo de riqueza, né? Na materialidade do tributo. Então, todo mecanismo de arrecadação tributária, ele é baseado numa teia principiológica, mas quando a gente olha diretamente para as atividades tributadas, nós podemos encontrar 2 indicadores comuns, que seriam a legalidade, que traduz aquilo que é antes de interesse social em dever jurídico, e a capacidade contributiva, que é a característica que todo e qualquer sujeito deve possuir para ser promovido ao status de contribuinte. Assim, na minha opinião, a relação entre fisco e contribuinte tem uma natureza originária, principal e necessária para toda e qualquer derivação, que é o que acontece na relação de responsabilidade. Então, a responsabilidade, muito embora derive dessa relação tributária original, e eu não vou aqui usar a ideia de relação principal, né? Não vou usar essa palavra, porque aí a gente vai entrar em outra discussão, principal, acessório, e não é isso que a gente está querendo diferenciar aqui. O caput do 121, ele depende de uma situação complementar para determinar o que é responsabilidade, que é o fato que deu causa a essa relação de responsabilidade, que não está ali previsto no 121. Então, esse fato, responsabilidade, se estrutura a partir de uma relação entre o contribuinte e o responsável, e não entre o responsável e o fisco, como acontece, como o contribuinte e o fisco, desculpa, como acontece na relação principal. De modo que não cabe esse alargamento do conceito de sujeito passivo para inicialmente idealizar a figura do responsável. E eu penso que
dos desafios da gente enfrentar a questão da responsabilização, em que momento que se pode redirecionar uma execução fiscal, qual é o limite de cobrança de um crédito que aquela pessoa, que aquele sujeito não participou, ele está justamente aí nessa diferenciação de conceitos. Responsável não é contribuinte. A responsabilidade, ela é uma condição de um sujeito que, diferente de ser contribuinte, é eleito para satisfazer a obrigação naquele lugar, no lugar daquele. E ele não realizou aquele ato que enseja o fato gerador, né? Que aí já nos leva à ideia do segundo tópico, de diferenciar essas relações. Então, se os conceitos, como eu disse, se os conceitos de contribuinte responsável, eles são diferentes, as relações que deles derivam também não podem ser iguais, né? Fazendo a busca não só dentro do STJ, mas uma busca do STF de uma decisão paradigmática, a ministra Ellen Grace fala que o responsável é o sujeito passivo da regra matriz de responsabilidade, e que essa é uma norma consequente da norma da regra matriz do tributo. Então, vejam, nós não estamos falando da mesma norma, nós estamos fazendo a mesma relação. Então, vai ser responsabilizado aquele que participou do ilícito, não aquele que participou da relação jurídica tributária, né? Se exige um plus para acrescentar esse sujeito nessa relação. Não vai ser originária, como eu disse inicialmente. Então, essa responsabilidade, ou ser responsável, ser o terceiro regido por legislação, por estruturas e por normas diferentes daquela que organizam a relação tributária, que a gente chama, que eu estou chamando aqui para os senhores de originária. O conteúdo é materialmente e formalmente diferente. Não fosse assim, não haveria o conceito de solidariedade que o professor Eduardo Maneira vai tratar, trazido lá no 124 do CTN, que aí sim coloca no mesmo patamar lógico e cronológico os sujeitos solidários. Nós não estamos falando de mesmo momento e de mesma estrutura. Então, nós não estamos falando de mesmo conceito. A própria formação dos tipos de sociedade, ela é determinante para dizer o quantum de responsabilidade que os sócios possuem em cada tipo de organização. Então, ao escolher uma sociedade, um formato de sociedade, se escolhe também, ou se deriva dessa escolha, o quanto de responsabilidade aqueles participantes terão a partir das ações e das decisões que forem tomadas dentro daquele ambiente. Então, buscando até uma fala do Leandro Paulsen, eu participei de uma mesa com ele e ele falou uma coisa muito interessante, que embora a responsabilidade ela venha oriunda da legislação trabalhista e lá ela tenha uma noção, uma estrutura e uma exemplificação muito mais delineada do que seja responsável, do que seja a figura do responsável, o CTN se apropria disso, mas não trata, não traça esses contornos, não traça esses limites para a responsabilização. E quando a gente pega conceitos tão fechados, é como se a gente tivesse uma norma em branco ali para o julgador decidir com base num conceito que não está estruturado dentro da legislação, né? Então, até buscando essa ideia do raciocínio do Paulsen, ele faz menção a um voto que ele foi vencido da ideia de responsabilização, até vou trazer um pouquinho mais adiante, sobre contribuições sociais, que mostra a necessidade de diferenciar o papel do contribuinte daquele exercido pelo responsável. Por quê? Porque nessa situação, ele entende que
a inconstitucionalidade do custeio da Seguridade se dá porque se coloca o responsável como solidário de forma incondicional. E não é assim. Quando a gente pode pensar nessa solidariedade, quando os contribuintes eles se enquadrem numa situação de desconsideração de personalidade jurídica, mas com dolo, com intenção, não uma mera falência, vamos pensar assim, não uma mera impossibilidade de se cumprir com as obrigações tributárias. Nós não estamos falando da mesma coisa, né? Então, o que é importante que a gente levante? Quais são os requisitos comuns para que se desenvolva uma relação de responsabilização, seja num incidente de desconsideração de personalidade jurídica, seja na determinação da participação de um sujeito que deu causa a um ilícito tributário, né? Numa época normal, cumprir com as obrigações tributárias já é difícil. Em época de crise, a situação já piora um tanto, né? E o que dificulta para a gente? Nós estamos numa fase em que mero inadimplemento é causa de criminalização. Então, há que se ter muito cuidado em determinar quais são as condutas que podem dar ensejo, por exemplo, a uma desconsideração de uma personalidade jurídica. Quais são as condutas que demonstram efetivamente a presença de uma infração, que demonstrem a presença de um ilícito causado pelo sócio? Como se comprova essa ilicitude? Eu rememorava uma fala da professora Fabiana Tomé, onde ela diz que uma somatória de provas fracas não forma uma prova forte. Então, que tipo de comprovação nós precisamos ter para configurar a participação do ilícito e, assim, por consequência, a responsabilidade de um agente na prática daquele ilícito, né? Se a gente busca as legislações mais atuais, principalmente em âmbito federal, a gente vai encontrar algumas coisas, elas vêm tentando delinear esses requisitos, tentando dizer quais são os requisitos formais e materiais que dão causa ao redirecionamento dessas cobranças, que dão causa às relações de responsabilidade tributária e que vão ser objeto das falas dos meus colegas, né? Mas o ponto que eu entendo comum entre essas situações e que eu já havia imaginado, sugerido, é que mero descumprimento de uma regularidade, seja na dissolução, seja no não pagamento do tributo, ele não é capaz de dar sustentação a uma relação de responsabilidade. Então, a presença daquela pessoa numa determinada sociedade não é determinante para dizer que ele é responsável. Há que se ter sempre o interesse lesivo, a intenção, o dolo, a demonstração disso, mais do que esses elementos, a demonstração de tudo isso. Porque, como eu tinha dito, se em tempos comuns já é muito fácil descumprir obrigações tributárias, em época de crise essas situações são mais comuns do que a gente deseja, né? E aí, indo para a finalização aí desse raciocínio, eu imagino que seja esse o mote da jurisprudência do STJ, que quando aborda o assunto da responsabilidade, tenta fazer um desenho focando na possibilidade ou não de se localizar não apenas um ilícito do contribuinte, mas um ilícito concorrente do gestor ou concorrente da pessoa que pratica aquele ato, né? E aí, rememorando a ideia da professora Fabiana também, ela chama de fato molecular, que é a soma da conduta ilícita ao dolo. Então, é ilícito não recolher tributo? Mas foi um não recolhimento
puro e simples ou foi um recolhimento com dolo? Se foi um recolhimento com dolo, esse dolo precisa ser comprovado. Não há generalização aí de conduta, mas há uma necessidade de individualização, apontar para quem praticou esse ato, né? Essa conduta precisa ser típica, que é o que há de comum entre direito penal e direito tributário. Não há que se falar em responsabilização ou criminalização de conduta por equiparação, por alargamento de conceito, né? É necessário tipicidade, que na responsabilidade é externada por essas duas características que eu havia aludido: ilicidade da conduta e interesse lesivo, né? Que é o que traz em comum nessas decisões que eu consultei, no foco das decisões que eu consultei. Quando a gente localiza, principalmente na primeira turma, algumas decisões, se fala muito em necessidade de defesa prévia para redirecionamento. Afirmando o quê? Que o simples fato de haver uma cobrança tributária em nome de uma organização, de uma sociedade, não é causa suficiente de redirecionamento para o seu sócio sem que ele tenha dado causa. Então, as decisões vêm no sentido de segurar o devido processo legal, né? E que eu entendo que essas legislações que eu tinha feito menção, as legislações federais, elas vêm trazer esses requisitos. Então, preciso de um devido processo legal e como eu atinjo esse devido processo legal, né? Para oportunizar, para dar condições de uma comprovação de ausência ou não da participação do ilícito, né? Então, por fim, eu trouxe aqui alguns exemplos que, na minha opinião, exteriorizam esse raciocínio e que justificam os dois passos para trás, né? Como a súmula 430, que diz: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ou o tema 981, que está suspenso por determinação de repercussão geral no RESP 1377019, que tem pedido de redirecionamento aos sócios com poderes de administração por presunção de responsabilidade solidária. Então, aqueles sócios gestores, houve uma troca de sócios gestores na época em que se deu aquela cobrança, e aí, por isso, há uma presunção de responsabilidade. E aí eu peguei um trechinho que me saltou muito aos olhos da ministra relatora, e que ela nega o pedido da Fazenda, dizendo que o 135, ele indica condutas capazes de gerar responsabilidade, e não pessoas. Ou seja, a presença daquelas pessoas na sociedade, a presença daquelas pessoas naquele momento histórico não é condição suficiente para o redirecionamento. Mas eles têm de estar presentes e têm de praticar determinadas condutas que deem o ensejo à noção de responsabilidade. O repetitivo 335, que eu fiz alusão quando falei do voto do Paulsen, né, que é a possibilidade de inclusão dos sócios representantes da pessoa jurídica cujos nomes constam na CDA, no polo passivo. E outro tema que eu achei bem interessante, que é o tema repetitivo 382, que fala: responsabilidade tributária da empresa sucessora por multas moratórias ou punitivas aplicadas à empresa sucedida referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Ou seja, eu preciso estar presente e eu preciso fazer essa comprovação da ilicitude, não só do não recolhimento do tributo, não só da obrigação tributária principal ou necessária, mas também da presença dessa ação, desse agente, dessa ação dolosa, do interesse lesivo dessa pessoa gestora ou dessa pessoa jurídica que faça parte desse grupo, né? Então, assim, penso que o raciocínio que merece ser empregado, que está refletido aí nessa minha fala, é a ideia de responsabilizar
apenas aqueles sujeitos ou empresas que efetivamente tenham praticado condutas ilícitas, somados ao inadimplemento ou à dissolução societária, mas sem ignorar os desafios que a iniciativa empresarial enfrenta no dia a dia, sem ignorar a liberdade de iniciativa que tanto tem causado dificuldades aí quando a gente fala de épocas de informática, transformação da era digital, que a era digital tem feito no nosso dia a dia, já é um desafio à parte de compreender como é que tudo isso funciona sem alusão ao físico, sem alusão ao analógico. Para a gente que foi criado na era analógica, é muito difícil transformar tudo em digital e fazer as compreensões disso tudo de maneira ainda a criar essas compensações e provocações na área jurídica, né? Então, eram essas as reflexões que eu gostaria de fazer sobre o tema. Quero agradecer novamente o convite, quero agradecer a atenção, a paciência de vocês e vou ficar aqui para a gente continuar aprendendo aí com a equipe do Congresso, desse 5º Congresso da BDF. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Priscila. A sua contribuição é inestimável e nos ajuda à compreensão melhor do tema. Todos vamos refletir a respeito. Durante a sua fala, eu já tentei aqui elaborar alguns pensamentos incipientes sobre a questão, mas vejo com clareza que a questão da legitimidade da responsabilização dos terceiros é uma tônica na sua fala, né? Se não houver legitimidade, ou seja, aquela tributação for justa, for correta, levar em conta nunca presunções que não são inteligentes, mas constatações efetivas, firmes, não se terá uma tributação legítima, e não havendo uma tributação legítima, as fricções entre o fisco e os contribuintes vão continuar existindo e a gente vai continuar tendo que se socorrer do Poder Judiciário para conseguir integrar a legislação naqueles elementos que estão faltantes, como caracterizar essa responsabilidade, quais são as balizas, quais são os limites, quais são as condutas, aquilo que não está na legislação. Agradeço muito a sua participação, uma contribuição inestimável, e agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso professor Eduardo Maneira, para que ele pudesse nos abrilhantar com as suas palavras e as suas lições. Professor Eduardo Maneira, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Leonardo Rezinski. Muito obrigado, Leonardo, inclusive, pelas palavras amigas ditas no início desse painel. Meus colegas Fábio Gaspar e Priscila de Souza, é uma honra participar deste painel acompanhado de pessoas tão ilustres. Também não posso iniciar sem antes fazer uma menção a este grandioso evento, o 5º Congresso Internacional da BDF, parabenizar aos organizadores, na pessoa do Gustavo Brigagão e da diretoria. Eu sou um diretor que eu diria quase relapso da BDF, porque não participei efetivamente dessa organização, e assim parabenizo a todos que fizeram, e parabenizo também pela escolha do homenageado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Gilberto pessoalmente num dos congressos, aí eu não sei se está nessa ordem aí, mas de um congresso que ocorreu no Otton Palace. Você deve se lembrar, Leonardo, deve ter sido começo dos anos 90, eu me lembro que o ministro Carlos Veloso ainda era ministro do STJ, quer dizer, então já era depois de 88 que ele já era ministro do STJ, mas ainda não era ministro do Supremo.
e eu fiquei muito impressionado com o carisma do Dr. Gilberto, com a simpatia e com a simplicidade com que ele expunha o seu vasto conhecimento jurídico. Então, em homenagem ao Dr. Gilberto, eu vou abordar o tema, na medida do possível, centrado no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que tem, em razão da matéria de que trata, força de lei complementar, status de lei complementar, realmente é uma norma muito bem feita, rarissimamente questionada. A Constituição, pode-se dizer que um código de 65, 66, pode-se dizer que ele esteja um pouco antigo, mas jamais dizer que ele tem incoerências, inconsistências internas. É uma norma muito bem feita. Então, dentro desse tema, e vou dar mais ou menos continuidade àquilo que a Priscila disse, eu vou voltar ao artigo 121 para deixar uma coisa muito clara. Tanto o contribuinte quanto o responsável, eles são sujeitos passivos da obrigação tributária. E sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Então, isso está no caput do artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Agora, essa sujeição passiva, e o mesmo artigo 121 diz, o sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte e responsável. Qual é a diferença entre o contribuinte e o responsável? A Priscila disse bem. O sujeito passivo contribuinte é o protagonista do fato gerador. É a pessoa que realiza o fato gerador. É a pessoa reveladora, tratando-se de imposto, de capacidade contributiva e que realiza o fato que vai gerar o dever de pagar o tributo. Então, a doutrina diz, a doutrina do Código Tributário Nacional, Gilberto, Julio Alcântara e Rubens Gomes de Souza, o contribuinte está numa relação de sujeição passiva direta. Sujeição passiva direta. O responsável é uma terceira pessoa que está numa relação de sujeição passiva indireta. Se nós pudéssemos fazer um esqueminha, nós optamos até por não fazer PowerPoint, mas não tem problema sim. João realizou o fato gerador. A lei determina que João pague o tributo. João é o contribuinte. João realizou o fato gerador. A lei determina que João pague. Se João não pagar, a lei determina que José pague. O José é o responsável. Há uma relação de sujeição passiva indireta. Como o código é de 66, ele não fez menção à figura do substituto tributário. O substituto tributário surgiu no Brasil em 1979 por uma legislação ordinária. E hoje, eu diria que grande parte, ou a doutrina majoritária, coloca o substituto tributário na categoria de responsável. Responsabilidade por substituição tributária. E aqui merece um ajuste. Por quê? Eu não me incomodo com a doutrina que considera o substituto uma terceira categoria de sujeito passivo. Por quê? Ele tem em comum com o contribuinte o fato de estar numa relação de sujeição passiva direta. E tem em comum com o responsável o fato de ser um terceiro, no sentido de que o substituto não realiza o fato gerador, mas a relação dele é de sujeição passiva direta. João realiza o fato gerador, a lei determina que José pague. Esse é o substituto tributário, não é assim, se João não pagar, a lei determina que José pague. A relação do substituto tributário é direta. E onde entra o solidário ou o sujeito passivo por solidariedade? Em lugar nenhum. Não é forma autônoma
autônoma de se colocar na sujeição passiva, nem direta nem indireta, à solidariedade. Você não pode pegar um terceiro que não se enquadre no conceito de responsável ou substituto e colocá-lo no polo passivo por ser solidário. A solidariedade é forma de graduação da responsabilidade ou condição de concorrência entre contribuintes. Então, você não entra no polo passivo por solidariedade. Antes você tem que estar no polo passivo. Antes você tem que ser contribuinte, ou responsável, ou substituto. E aí vai ver se a responsabilidade é subsidiária, é solidária ou pessoal. Então, pessoal ou exclusiva. Então, é a partir daí que eu acho que há um erro muito grande, a começar desses pareceres que foram feitos, o parecer normativo COSIT número 4 de dezembro de 2018, porque ele tenta criar uma forma, dar uma autonomia à solidariedade, uma vida própria à solidariedade, para a solidariedade colocar um terceiro no polo passivo da relação. Isso não é permitido. Então, principalmente, e aí eu diria que é quase um cacuete da Receita Federal, de isso sempre é um inconformismo da Receita Federal de alegar insuficiência de ferramentas para inibir o planejamento tributário ilícito. Aí nós viemos com o artigo 116, parágrafo único, de desconsideração de negócios jurídicos lícitos, cláusula geral antielisiva, e agora este novo conceito de interesse comum do artigo 124, inciso 1, com uma vagueza de conceitos, relação ativa, aquele terceiro que tem a relação ativa, aí vai ser o motoboy do iFood, tem uma relação ativa com o dono do restaurante, que ele está fazendo a entrega da comida. Amanhã vão atribuir solidariedade do motoboy do iFood caso o restaurante não pague ICMS. Vai criando confusões, distorções que geram muita insegurança jurídica. Então, na minha visão de solidariedade, aí passando para o artigo 124, a solidariedade é quando há mais de duas pessoas no polo ativo ou polo passivo e ambas respondem pela integralidade daquela obrigação, sem ordem, sem preferência de ordem, e o que paga o outro se beneficia, os demais se beneficiam se for mais de um. Então, aqui, na minha visão, artigo 124, inciso 1. São solidariamente obrigadas, inciso 1, as pessoas que têm o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. As pessoas que têm interesse comum é interesse jurídico, não é interesse econômico. Então, o artigo 124, inciso 1, fala da solidariedade entre contribuintes. O artigo 124, inciso 1, se refere única e exclusivamente aos contribuintes, a quem está no mesmo polo. Você não pode falar que há interesse comum entre o comprador da mercadoria e o vendedor da mercadoria. Mas se tiverem dois vendendo a mesma mercadoria, há um interesse comum entre os dois vendedores. Quando há um condomínio, eu e a minha esposa somos proprietários de um imóvel, há um interesse comum no fato gerador IPTU. Quando eu, com mais um colega, realizamos uma obra de engenharia, duas empresas realizando, há um interesse comum na edificação daquele prédio. Por exemplo, podemos dois serem proprietários de um veículo automotor. Então, a solidariedade, quando há interesse comum,
quando há mais de um contribuinte, não precisa nem de lei para ela. Basta dizer o seguinte: ambos são contribuintes. E qual é a relação dos contribuintes? De solidariedade. Se são dois proprietários, um paga, o demais se aproveita. Essa é a razão. Se os dois estão devendo, o fisco pode escolher, sem ordem de preferência, de quem cobrar. E ele pode ser obrigado a pagar a totalidade da dívida tributária. Isto, então, o artigo 124, inciso 1, trata da solidariedade quando há concorrência de contribuintes, mais de um contribuinte. É só isso. O que extrapolar além disso é para fazer o doutor Gilberto ficar revirando, coitado, de escutar uma coisa nesse sentido. O segundo ponto, aí sim, a responsabilidade das pessoas expressamente designadas por lei. Aí sim, as pessoas expressamente designadas por lei podem ter uma relação de solidariedade fixada pela lei e pode, por acaso, ter as pessoas, aquele que realizou o fato gerador com um terceiro. Então, vejam bem, o artigo 124, inciso 2, tem um balizamento. Quais são as pessoas expressamente designadas por lei? As pessoas que estiverem enquadradas no artigo 128, que é o artigo inaugural da seção da responsabilidade tributária. Então, você antes, planejamento ilícito, dolo, o que quer que seja, você vai ter que dizer assim: essa terceira pessoa é responsável, ela é responsável por culpa, e aí a responsabilidade dela vai ser subsidiária. Ela pode ser subsidiária e pode ser por solidariedade, dependendo do que a lei disser. Ela pode ter uma responsabilidade, dependendo do dolo, dependendo do crime cometido, ela não pode nem ser solidária, ela tem que ser exclusiva. Nos termos do artigo 137, a lei ordinária não pode aliviar nos casos do 137. Se o terceiro é responsável por infração nos termos do artigo 137, se eu descubro uma fraude do tamanho que se enquadre no artigo 137, não há que se falar em solidariedade, não, tem que se falar em exclusividade. Então, a solidariedade não é uma forma autônoma de sujeição passiva, é uma graduação da responsabilidade ou da relação de obrigação, de um vínculo obrigacional. O contribuinte é o devedor por excelência. Mas se tiver mais de um contribuinte, todos são devedores na integralidade, numa relação de solidariedade nos termos do artigo 124, inciso 1. E quem é aquele responsável do artigo 124, inciso 2? É aquele responsável, não tem de onde sair, não. É o responsável de que trata o capítulo 5, responsabilidade tributária. Aquele que se enquadrar naquela responsabilidade pode estar numa relação de responsabilidade subsidiária, numa relação de responsabilidade solidária ou numa responsabilidade exclusiva. Então, eu acho que o parecer normativo, ele tem algum mérito, mas ele se perde, há uma incoerência nele, que ele tenta dar segurança jurídica, uma orientação, mas baseia-se para criar um novo conceito de interesse comum. Ele trata de relação ativa, manipulação, ocultação, dando muito poder a um fiscal.
O fiscal, para colocar alguém no polo passivo, ele tem que seguir a cartilha do CTN. E depois a legislação ordinária conforme o CTN. Então, o parecer trata de algum... E aí tem uma instrução normativa da Receita Federal e uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que trata de procedimentos de inclusão de terceiros no polo passivo. Então, são normas mais procedimentais que eu diria que tem mais pontos positivos que negativos, que tenta, assim, evitar ou... Não sei se com sucesso, mas a intenção é de dar a oportunidade do terceiro, que é descoberto no curso da fiscalização ou no curso do processo tributário administrativo, aquele terceiro que é descoberto por um esforço de fiscalização, ter a oportunidade de se defender. Então, assim, há um procedimento como se incluir esse terceiro e tal. Os procedimentos dessas instruções normativas e da portaria, eu diria que a intenção é mais do que válida. Mas, assim, o que sustenta em grande parte a inclusão desses terceiros é esse parecer normativo que eu faço algumas críticas pontuais. Por exemplo, quando se fala de grupos econômicos, a desconsideração do grupo econômico, um dos fundamentos seria o artigo 123 do CTN, que fala que, salvo disposição em lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública. Não tem nada a ver com grupo econômico isso. Isso aqui é na hipótese de um contrato de locação. O locatário, num contrato de locação, ser obrigado a pagar o IPTU e o locador não pagar o IPTU e alegar isso perante o município, a prefeitura. Olha, eu não paguei, mas pelo contrato que eu fiz de locação, a atribuição de pagamento é do locatário. O artigo 123 é para esse tipo de situação. E nessa tentativa de ampliar o rol do artigo 124, inciso 1, fala que não se deve deixar de interpretar o artigo 124, inciso 1, sem levar em consideração o princípio da capacidade contributiva. Com devido respeito, nada mais errado. O princípio da capacidade contributiva, ele identifica o contribuinte. Ele não pode identificar o terceiro, porque só o contribuinte é, como protagonista do fato gerador, aquele que naturalmente revela sua capacidade de contribuir. Por isso que ele é, na expressão da Priscila, o sujeito passivo da relação originária. Eu falo de sujeição passiva direta. Por quê? Só ele tem capacidade contributiva. Então, a capacidade contributiva é, na verdade, uma referência para o legislador ordinário graduar a tributação e é uma garantia do cidadão contribuinte. A capacidade contributiva não é ferramenta para colocar ninguém no polo passivo. A capacidade contributiva é do contribuinte e de ninguém mais. O responsável entra no polo passivo não por ter capacidade contributiva, por ser sucessor, por ter cometido algum ilícito, por ter se enquadrado numa daquelas opções que estão no capítulo da responsabilidade. Você não se torna responsável porque você tem capacidade contributiva. Não, a capacidade contributiva é exclusiva do contribuinte. Agora, você pode dizer o seguinte, não, eu tenho uma empresa de fachada que era o verdadeiro contribuinte. Então, esse não é uma questão de chamar o terceiro, você chamou o dito cujo. Fala assim, olha aqui, eu descobri quem era o verdadeiro contribuinte. Quem era
por uma simulação, se escondia, mas eu tirei o véu, ele é o verdadeiro contribuinte. Então ele tem capacidade contributiva e, portanto, é o contribuinte. Tem nada a ver com solidariedade isso. Não tem nada a ver com solidariedade. Então, isso é uma questão do mesmo modo que fala assim, tem lançamento de ofício e lançamento por arbitramento. Fala assim, não existe a espécie de lançamento por arbitramento. Ao lançar de ofício, eu vou me valer da técnica do arbitramento. Então, assim, não existe a espécie autônoma lançamento por arbitramento. Da mesma forma que não existe o sujeito passivo autônomo, solidário. O que você é? Contribuinte que é responsável? Não, eu sou solidário. Não, então você não é sujeito passivo. Porque antes de ser solidário, você tem que ser contribuinte ou responsável. Então, a partir dessas balizas que me dão o código, que nos dão o Código Tributário Nacional, que eu acho que deve ser interpretada, tanto a instrução normativa, quanto a portaria, quanto o parecer referidos aí no título da minha fala. E desculpe a todos se eu extrapolei o tempo, mas eu acho que se foi um pouquinho só. E agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Professor Eduardo Maneira, quem lhe agradece somos nós, eu pessoalmente, por todos os nossos painelistas e certamente pela nossa audiência, porque o grande charme de ter o meu amigo, professor Eduardo Maneira, no painel, é que o grande domínio que ele tem dos institutos jurídicos permitem a ele nos trazer exatamente essas distinções conceituais que, com agudeza e com grande proficiência, ele nos traz e conseguir mostrar além do que é óbvio, né? Muito obrigado pela sua participação e diria o seguinte, professor Eduardo Maneira, a Receita Federal tem que socorrer das suas luzes para elaborar com mais eficiência os pareceres que norteiam a tributação. Com essas palavras de agradecimento, eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso querido professor Fábio Gaspar, que vai nos falar sobre a vanguarda da responsabilidade tributária, que é o próximo nível de responsabilidade tributária, que é a responsabilidade institucional. E, por favor, então, com a palavra, o professor Fábio Gaspar. Obrigado, Léo. Eu não posso começar a falar antes de agradecer o convite e essa honra inenarrável de estar falando nesse congresso com tantas pessoas magníficas ao redor, né? Então, para não ter que repetir todas as honrarias e elogios e agradecimentos que os meus colegas panelistas já fizeram antes de mim, só vou reiterar e anotar aqui, fazer o registro desses elogios e agradecimentos de estilo. Estava pensando aqui, uma coisa difícil, às vezes, de ser o último a falar, porque muita coisa boa já foi dita, e não só no conteúdo, no mérito, mas também na forma, né? Então, estava pensando aqui, eu estava refletindo sobre a energia e a eloquência do Dr. Maneira, me senti quase diante de uma sustentação oral. E, por outro lado, fico também admirado com a calma e a delicadeza e a parcimônia da doutora Priscila, né? Então, o que eu pretendo fazer hoje aqui é contar um pouquinho essa historinha. Quando a gente começou a falar e planejar esse painel, eu lembro que entre Priscila e Catarina, a gente pensou numa ideia um tanto cronológica para o painel, que foi responsabilidade tributária, de onde viemos e para onde estamos indo. E eu comecei a ficar confortável com o assunto de para onde estamos indo, porque eu tive a sorte de trabalhar recentemente com alguns desses assuntos, como o Leonardo colocou, de vanguarda, algumas coisas que vão além do que a gente já ouviu aqui
com muita propriedade do Dr. Maneira e da doutora Priscila, que é aquele mundo em que a gente foi criado, o mundo da lei, o mundo das normas, um mundo mais binário, né? Então, eu vou tentar evitar repetir um pouco esses conceitos, até porque se eu repetisse, certamente não faria um trabalho tão bom quanto foi feito até aqui. Mas eu começar compartilhando aqui esse sentimento de que a lei em sentido estrito, hoje é mais importante do que nunca para não só assegurar os direitos e garantias do contribuinte, mas também para assegurar a absolutamente necessária segurança jurídica que a gente precisa no ambiente dos negócios, né? Então, tudo que a gente passou até agora aqui na fala da doutora Priscila, da doutora Maneira, uma das coisas que me fez refletir é a questão da segurança jurídica, né? Priscila comentou ali um pouco da questão da presunção, na hora me veio aqui uma bandeirinha, todo tipo de alarme, a má-fé não se presume, né? Isso é princípio elementar de direito. Então, a gente tem essas dificuldades, mas a lei ela coloca as regras basilares do relacionamento entre o e o contribuinte, e a jurisprudência, obviamente, tem um papel fundamental, importantíssimo, de pacificar essas controvérsias, né? Então, Priscila trouxe um pouco aqui à luz a jurisprudência atual sobre a questão, mas eu queria falar, na verdade, de um fenômeno um pouco novo, um tanto recente, que é a questão da responsabilidade institucional, como o doutor Leonardo já anunciou. Então, meu objetivo é falar do contexto em que se deu e que se dá a questão da responsabilidade institucional, o porquê desse fenômeno e compartilhar um pouco o estado das coisas, né, onde a gente se encontra em sede dessa responsabilidade institucional e os princípios norteadores na atualidade. Então, eu queria contar essa história, começando dizendo, olha, tudo que a gente ouviu até agora, do Maneira, da Priscila, foi essa responsabilidade tributária que espelha essa relação eminentemente bilateral e, quiçá, binária entre fisco e contribuinte, né? Bilateral porque é fisco, contribuinte, eventualmente você tem o judiciário para pacificar as questões, mas ela é um tanto binária nesse sentido. Bilateral nesse sentido, e binária por quê? Porque a gente está sempre tentando definir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E a questão da responsabilidade tributária institucional, ela nasce diferente, ela nasce no multilateralismo. Então, ao invés desse mundo bilateral, de absoluta importância, que a gente discute e vai precisar continuar discutindo para pacificar essas questões, mas a responsabilidade institucional, ela nasce no que eu estou chamando de multilateralismo, que é tipicamente encontrado na tributação internacional. O que eu quero chamar de multilateralismo? Ao passo que eu disse que essa relação bilateral entre fisco e contribuinte e certo e errado, que a gente tipicamente enxerga na lei, com o multilateralismo, a gente tem relações entabuladas por empresas, pelo fisco, pela sociedade civil, pelo executivo, pela academia, por ONGs, e um sem número de atores que orientam aí e norteiam a moral, o costume e, finalmente, até, ouso dizer, o direito pressuposto, né? O direito que vai, eventualmente, gerar o direito posto. Então, eu queria começar com essa distinção, né, que a gente talvez até hoje tenha convivido ou tenha se acostumado a conviver com esse bilateralismo, e hoje começa a enxergar reflexos desse multilateralismo. E por que eu acho que não é coincidência o aparecimento desse multilateralismo no contexto da tributação internacional, né? A tributação internacional ela é tipicamente multilateral. São diversas nações, diversas organizações que acabam gerando essas práticas. Mas por que eu acho que não é mera coincidência?
importância. Na minha opinião, isso começou ali na crise financeira mundial de 2008 e vem se desenvolvendo desde então. Até o fim da década de 2000, tributação internacional era tipicamente assunto de estudiosos do direito tributário internacional. Dificilmente faria parte de uma conversa informal, de uma conversa do almoço de domingo em família, o que começou a acontecer ali nos idos do final da década de 2000, começo da década de 2010. E por que eu acho que isso começou a acontecer? A sociedade civil, e isso começou principalmente na Europa, por conta da crise, se viu tendo que pagar a conta, se viu com recessão, debate sobre gasto público e tributação justa, e se viu tendo que pagar a conta da crise. E começaram, movimentos questionando o que seria tributação justa do ponto de vista, ou de parte das empresas também, que foi conhecido na época como o fair share, a discussão do fair share. Então, sociedade tendo que pagar a conta, começou a perceber que talvez não seria justo que algumas empresas, usando estratégias tipicamente de tributação internacional, planejamento tributário, conseguiam reduzir a sua carga tributária, conseguiam reduzir o pagamento de tributos. E esse período ficou muito famoso, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar, mas ficou famoso por uma série de audiências e comissões de inquérito no parlamento de alguns países, geralmente na Europa, mas no Reino Unido ficou muito famoso uma cena em que a Member of Parliament, Margaret Hodge, numa sessão do Parlamento do Reino Unido, direcionando a representantes de grandes empresas ali presentes, falou: "We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral." Então, o tema da responsabilidade fiscal institucional começou a ganhar esse multilateralismo que eu me referi. A legalidade já não era mais o limite entre certo e errado. A questão da moralidade fiscal ganhou novas cores. E um importante ator nesse contexto internacional ganhou novas luzes também, ganhou uma adicional atenção, que foi a OCDE. Então, com isso veio o projeto BEPS, no qual se propunha endereçar diversas brechas nesse emaranhado de normas locais, tratados na tributação internacional, e que muitas vezes eram lícitos, mas, segundo as lentes agora de uma sociedade mais atenta que estava discutindo tributação na mesa do almoço de família, nos olhos de muita gente começava-se a pensar que, apesar de legal, não seria justo. Então, projetos que até então não tiveram tração, ainda na sede da OCDE, né, em sede de OCDE, um projeto como, por exemplo, de 1998, Harmful Tax Competition, an Emerging Tax Issue, foi um projeto que ficou um tanto parado, engavetado por mais de 10 anos, esperando essa tração política, esperando esse apoio político que veio com a questão da crise financeira de 2008, essas discussões com a sociedade, etc. Então, alguns desses conceitos eles foram pensados para aquele momento e veio o BEPS, né? Vieram essas diversas iniciativas, diversas actions, e aqui, por exemplo, o Action 5 levou a cabo ali o que se começou em 1998 com esse Harmful Tax Competition, an Emerging Issue. Então, a gente viu ali ao longo dos basicamente primeiros a primeira metade da década de 2010, a gente viu essa evolução. Então, a sociedade, com isso, começou a discutir, começou a exigir uma conduta diferente das empresas multinacionais operando em seus territórios. E, de novo, principalmente na Europa, mas a gente já vê isso em outros lugares, e vê no Brasil, vê empresas nessa vanguarda operando no Brasil também, empresas brasileiras fazendo isso. Só que, contudo, sair desse mundo binário que eu estava falando, né? Eu estava falando a lei, o que é certo, o que é errado, como se interpreta. Então, sair desse mundo binário de certo e errado
para um mundo em que moral de pessoas leigas, pessoas iniciadas na matéria tributária, um desafio tremendo, desafios do nosso tempo. A gente fazer esse mundo multilateral, entender conceitos de absoluta complexidade, entender de forma simples. E assim, mundo tributário, né? A gente está aqui num congresso que tem, com exceção da minha, tem algumas das maiores mentes do Brasil e do exterior também, né? Enfim, é inenarrável a quantidade de poder cerebral que a gente tem no mundo tributário, e a gente se acostumou a poder usar essas mentes desses maiores tributaristas se debruçando em milhares de páginas para definir o que é certo e o que é errado com o melhor da técnica jurídica. Então, a gente se acostumou com esse mundo. Mas hoje, a gente precisa que ações concretas, ações tidas como corretas por quem pratica, sejam compreendidas em uma imagem ou em um tweet de 280 caracteres. E toda gente não iniciada na matéria tributária, pessoas leigas, pessoas do povo que estão hoje nesse assento de perceber e julgar o mundo como ele se apresenta, e note, sem direito à apelação. Se há a percepção de certo e errado conforme esse norte moral um tanto fluido, não cabe apelação, não cabe explicações maiores. Então, realmente, a gente tem que tentar explicar esses temas absolutamente complexos de direito, e muitas vezes de direito tributário internacional, de forma simples. E porque a reputação de grandes marcas, grandes empresas está absolutamente em jogo por conta da percepção da sociedade nesses temas fiscais. E não é novidade, pode ser um pouco novidade em sede fiscal, mas é o que a gente já viu acontecer com assuntos relacionados à responsabilidade social do meio ambiente, temas relativos à corrupção, trabalho escravo. Isso já tem um pouco mais de tempo que a sociedade está atenta para isso. Mas não tem tanto tempo assim, né? Como eu trouxe aqui um pouquinho essa historinha, que, no meu ver, começou a se desenvolver mais com a crise de 2008, a gente ainda está vendo isso se desenvolver, né? Então, é preciso que a gente leve em consideração tudo isso, ao mesmo tempo em que, tipicamente como tributaristas, nós somos estados ou desafiados a ter as transações comerciais de forma mais eficiente possível. Só que hoje tendo que balancear isso com risco, moralidade, percepção, legalidade e julgado por diversos atores, né? A nossa vida, a vida do tributarista, ela não está mais fácil, eu não acho que ela vá ficar mais fácil. A gente vai ter que aprender a conviver com tudo isso, o certo, o errado e também esse certo e errado fluido que cada vez mais é aparente. Então, a gente deve se desesperar? Não, porque como advogados, nós estamos acostumados e equipados a navegar por princípios quando ausentes regras claras. Então, esse mundo multilateral, multicultural, multijurisdicional em que a gente vive, ele passa a ser orientado agora por boas práticas, por princípios norteadores do que do que vai ser aceito pela sociedade, né? Até porque isso tudo é criado, não é de forma unilateral. Muitas dessas práticas, elas vêm sendo desenvolvidas em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com ONGs, inclusive diversas ONGs que prestam atenção ao mundo tributário, né? Oxfam, TaxAid, tem várias instituições que se dedicam a isso. Então, eu acho que essa é uma boa nova, que organizações passaram a, nos últimos anos, desenvolver princípios, uma série de princípios norteadores de boas práticas fiscais, princípios publicados, absolutamente transparentes, e muitas vezes publicados também com um conjunto de dados que dá à sociedade a possibilidade de julgar por si só, por conta própria,
se a conduta dessas empresas ela está adequada ou não. Então, é um julgamento com base em fatos. Algumas empresas, inclusive, já começaram a publicar seus CBCs, né, os seus Country by Country Reporting, as suas informações país a país, o que é uma coisa impensável há 5 anos atrás. 5 anos atrás, talvez o próprio CBC já era um desafio, um CBC público, então nem se fala. Então, existe uma série de princípios conhecidos, públicos, diversas empresas já começaram a adotar esses princípios, e são princípios que tocam em temas de governança, por exemplo, o board da companhia tendo que aprovar a estratégia fiscal daquela dada companhia, a área fiscal reportar pelo menos uma vez por ano para o board, para dar notícia de como estão indo os assuntos fiscais, o compliance, o fato de todas as obrigações fiscais principais ou acessórias estarem sendo cumpridas, estruturas corporativas, como são implementadas estruturas corporativas, onde é criado valor, onde é gerado valor, como se lida com paraísos fiscais ou jurisdições de mais baixa tributação, se pode, se não pode, quando se faz, relacionamento e cooperação com o fisco. Existe um tema já que já está na agenda há um tempo, Cooperative Compliance, apoiado pela OCDE, que é também apoiado tipicamente nesses princípios de boas práticas, assim como incentivos fiscais, quando se pode ou se deve aceitar incentivos fiscais, se deve aceitar incentivos fiscais que sejam específicos e dedicados apenas para uma empresa, ou se deve aceitar incentivos fiscais só quando estiver disponível para todos os contribuintes na mesma situação. E, finalmente, transparência. Transparência para dizer quantas... o CBC é uma forma de transparência, né? Mostrar ali toda o tributo pago por país, quantos funcionários cada entidade nos diferentes países onde as companhias operam, quantos funcionários existem ali, qual é o OPEX da companhia, qual é o CAPEX da companhia, assim como a lista de todas as companhias daquele grupo. Então, isso também é um princípio importante, que é essa da transparência. Eu tive a imensa sorte de trabalhar de perto no desenho e na implementação de diversos desses princípios, e apesar de eu achar, como eu vinha comentando, que a vida do tributarista, ela não está ficando nada mais fácil, né? A gente tem que equilibrar todos esses valores, né? Ser eficiente, ajudar as transações serem as mais eficientes possíveis e, ao mesmo tempo, lidar com percepções, risco, etc. Apesar de não estar ficando mais fácil, eu acho que está ficando mais gratificante. Não é para todo mundo, eu acho que é bastante difícil, está ficando cada vez mais difícil, mas eu acho que é gratificante. Certa feita, eu vi uma expressão que eu achei muito interessante, que eu queria adaptar para cá, que é o seguinte: Lia, não faça nada que a sua mãe ou o seu chefe não possam saber. Para esse novo mundo que se abre diante dos nossos olhos de responsabilidade fiscal institucional, eu adaptaria essa expressão para não faça nada que sua mãe e o fisco não possam saber. Obrigado. Muito obrigado, professor Fábio. A sua palestra foi extremamente esclarecedora, nos mostra aí as novas direções que a responsabilidade tributária pode vir a assumir dentro de um mundo de multilateralidade, com o qual a gente eventualmente vai ter que se acostumar. Eu te diria que a minha percepção é que os temas de moralidade e justiça variam dentro da sociedade e dentro de cada espaço geográfico. E se eu pudesse responder a essa membra do parlamento que disse que inquiriu a empresa se a tributação adotada, além de legal, era moral,
eu diria a ela, então, por favor, você pegue o consenso da moralidade e transforme em lei para a gente ter segurança de aquilo que é legal também seja moral, de um lado e de outro. Essa acho que seria a minha visão. Estamos indo aqui para a conclusão do nosso painel. Eu vou divulgar aqui verbalmente os resultados da nossa enquete. A pergunta era, no tema da responsabilidade tributária, o fisco costuma se ater aos limites da lei nos termos do artigo 128 do CTN, e a votação está concluída. Responderam sim 21% dos participantes e 79%, portanto, a maioria avassaladora entende que não, que o fisco extrapola os limites da lei quando se trata de responsabilidade tributária, a indicar que precisamos construir um arcabouço jurídico e um consenso de menor litigiosidade ou diversidade de opiniões sobre qual é a tributação justa. Me pediram para divulgar aqui também que nós temos já uma ganhadora do livro que foi sorteado, é a Nayane Eneli Vieira Jorge. Nayane, por favor, entre em contato com a organização do evento. Você foi agraciada com esse livro, do qual tantos colegas são participantes. Também tive a honra de escrever aqui um artigo. Queria agradecer a participação da professora Priscila de Souza, que tanto abrilhantou o nosso evento, do professor Eduardo Maneira, com a sua grande capacidade crítica e de nos trazer sempre novos conceitos, e do nosso professor Fábio Gaspar, o homem que está na vanguarda da tributação e da responsabilidade tributária. Com essas palavras, eu gostaria também de permitir aos nossos palestrantes que utilizassem a palavra e, eventualmente, fizessem alguma consideração. E, com isso, já encerro a minha participação, deixando meu agradecimento a toda a nossa audiência. O que a gente fez aqui, o trabalho todo que a gente fez, é por vocês e para vocês. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar Obrigado, Léo, foi um prazer participar. Também só para agradecer. Um abraço a todos, foi um prazer. Muito obrigada, ótima tarde a todos, foi um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, até logo a todos, e continuem assistindo nosso congresso, que virão outros temas instigantes por aí. Obrigado, até logo.